Boa noite, pessoal. Eu pensei hoje em fazer uma reflexão sobre o isolamento social e sobre as fases que cada prisioneiro passava no campo de concentração, segundo Frankl. Segundo Frankl, e ele diz que vai fazer uma reflexão sobre a forma como um prisioneiro médio, um prisioneiro comum, sofre psicologicamente o campo de concentração. Ele diz que não vai falar sobre os grandes mártires da Segunda Guerra Mundial. Cada prisioneiro passa por 3 fases: o choque de recepção, o dia a dia no campo de concentração e, por fim, a fase da libertação. O sujeito chega no campo de concentração e ele logo é enquadrado. Frankl, quando chega, trazia mocosado, não pode dizer na rede social, escondidinho embaixo da sua capa, um manuscrito científico que queria passar com ele. E aí ele vai passar uma conversinha no capo, o capo arranca o manuscrito dele e diz aquilo que eles mais ouviriam no campo de concentração: merda, tu e o teu escrito. Os prisioneiros, quando chegam, eles são muito suscetíveis. Alguns eram colocados para limpar as latrinas e quando estão carregando aquele líquido asqueroso, e lá pelas tantas saltava aquela coisa abjeta no rosto, e o novel prisioneiro, muito sensível, ia limpar. Isso irritava absurdamente a guarda do campo de concentração, que desferia logo uma chicotada para enquadrar o sujeito. Num dia determinado, assim, ó, toda a coisa muito sensível irritava a guarda, irritava os capos. Então, Frankl pergunta por um amigo seu que é designado no livro com a letra P, e um capataz diz para ele, nem foi um capataz, foi um colega prisioneiro: o teu amigo foi para a esquerda, que era para onde o pessoal que ia para um campo de repouso. E aí o sujeito, Frankl, de forma muito inocente, diz sim. E aí o colega aponta ao longe: tá lá o teu amigo voando para o céu. Então, logo no início, o sujeito é enquadrado na insensibilidade e na terminologia do campo de concentração. A segunda parte, aquela que Frankl chama a vida, o dia a dia no campo de concentração, o enquadramento é ainda mais forte. Frankl fala dos diversos sentimentos que se sucedem ao longo do campo de concentração. O primeiro que ele descreve é a ilusão de indulto. Quando eles são recebidos na plataforma da estação ferroviária, o trem é tomado de assalto por alguns prisioneiros com aspecto de bem alimentados, sorridentes, rosados, e Frankl se pergunta: será que não vai ser tão ruim assim? Não. Vai ser bem pior do que aquilo que eles estavam imaginando. Frankl chama este sentimento de ilusão de indulto. Quando o sujeito está no corredor da morte, ele imagina exatamente que na hora da execução virá a contrassentença. Exatamente na hora da execução tocará o telefone suspendendo a pena
capital. Então, é essa a sensação. Será que não vai ser tão ruim? Vai ser pior. Estes sujeitos que eram responsáveis por receber os prisioneiros dia após dia, eram uma casta especial de prisioneiro, que eram os capos, que era uma espécie de casta de prisioneiros, era uma espécie de... eles eram escolhidos por um processo seletivo negativo. Quanto mais mau caráter, quanto mais violento, mais chance havia do sujeito se tornar capo. Frankl diz que do ponto de vista caracterológico e psicológico, o capo precisa ser entendido muito mais como guarda do que como prisioneiro. O dia a dia do campo de concentração é um dia a dia de dor, de má alimentação, de trabalho forçado, de humilhação e de morte. Esse é o dia a dia do campo de concentração. Eles fazem no campo de concentração aquilo que Frankl chama de experiência da existência desnuda. O sujeito experimenta o que significa ser humano sem nada, o que significa ser humano sem os seus documentos, o que significa ser humano sem os seus últimos objetos, sem suas roupas. Eles têm o pelo do corpo completamente retirado, eles são depilados, ou seja, nada mais resta senão a existência ridiculamente nua, a existência nua e crua. E uma coisa assim que causa um espanto gigantesco a Viktor Frankl é que muitas pessoas, neste momento, inventam um passado que nunca tiveram, um passado de glória, de riqueza, de nobreza. E aí a gente fica espantado, e muito espantado, a gente faz a pergunta da antropologia filosófica: o que é o ser humano? Quer dizer, uns efetivamente perderam tudo e outros inventam um passado que nunca tiveram. Quando, na sequência, abrem-se os chuveiros e sai água, eles começam a fazer troça da própria desgraça, num sentimento que Frankl descreve como humor avesso, humor fúnebre, humor lúgubre. Eles começam a fazer troça da própria desgraça. Eles riem da sua desgraça e da desgraça dos colegas. A este sentimento de humor avesso sucede um sentimento de curiosidade. E agora? O que vai ser da gente? E ao sentimento de curiosidade e de expectativa sucede um sentimento de surpresa. Frankl diz: os manuais de medicina mentem, eles ignoram talvez aquela que seja a definição, a melhor definição de ser humano, que é do escritor russo Fedor Mikhailovich Dostoiévski. O ser humano é um ser que a tudo se adapta. O ser humano é um ser que a tudo se habitua. Frankl diz: tudo que eu aprendi nos compêndios de medicina sobre quanto tempo um ser humano aguenta sem comer, quanto tempo aguenta sem dormir, qual a temperatura mínima suportada pelo corpo humano, tudo aqui atingiu o seu limite. Pessoas que por qualquer barulhinho no cômodo contíguo lá na vida normal acordavam, deitam ao lado de um colega que ronca a plenos pulmões e rapidamente estão completamente adormecidos. Alguns prisioneiros diziam para Frankl: doutor, se nós morrermos, nada disso aqui faz sentido. E Frankl dizia: alto lá. O sentido da nossa vida não pode depender deste detalhe que é viver ou não viver, que é morrer ou não morrer. Nós precisamos configurar a nossa vida de modo que sempre
ela faça sentido. Freud tinha a ideia de que se nós fôssemos reduzidos aos nossos instintos, por exemplo, se todos nós passássemos fome, todos seríamos iguais. E o que Frankl mostrou no campo de concentração foi exatamente o contrário. No campo de concentração viu-se a emergência daquilo que há de mais elevado, de mais nobre, de mais sublime no ser humano. Mas também viu-se aquilo que há de mais baixo, de mais asqueroso, de mais abjeto no ser humano. No campo de concentração, viu-se a emergência do porco e do santo. Duas palavras muito fortes de um lado e de outro. A emergência do melhor e do pior no ser humano. E em períodos de exceção como esse que a gente vive, a gente vai ver isso. A emergência do melhor, a emergência da empatia, a emergência da solidariedade, a emergência do voluntariado, mas também a emergência do egocentrismo, do oportunismo, do mau caratismo. Na fase de libertação, Frankl passa as últimas 2 semanas num setor de tifo exantemático. E um colega desconfia que Frankl quer fugir e pede por favor que Frankl não o faça, porque ele estava muito mal, com febrões gigantescos, e ainda Frankl pensa como é que o sujeito pensou, intuiu que efetivamente Frankl tinha um plano de fuga. E esse colega acaba morrendo. E aí Frankl combina com um outro colega o seguinte: nós temos 3 corpos para enterrar fora do campo de concentração. Com o primeiro corpo, a gente leva as tuas coisas. Com o segundo corpo, as minhas. E quando a gente for levar o terceiro corpo, a gente foge. Eles levaram os 2 primeiros corpos. E quando voltaram para pegar o terceiro corpo, o campo de concentração estava sob o comando da ONU. Quer dizer, ele tinha sido libertado da mão dos nazistas. Diz que nesse momento os soldados e os capos se tornaram pessoas extremamente amáveis, como não acontecera até horas antes. Na sequência, vem o transporte para levar o pessoal embora do campo de concentração. Frankl e seu amigo não couberam no transporte. Eles ficaram chateados, mas no fim, eles não pilotaram até ali o destino. Vamos deixar que o destino nos conduza. Uma coisa meio Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. 2 dias depois, eles recebem as fotos com os corpos dos colegas semicarbonizados. Este transporte foi atacado e todos os colegas morreram. Frankl dizia que no campo de concentração havia uma luta desgraçada pela vida. E aí ele diz: os melhores dentre nós não voltaram. E os melhores dentre nós não voltaram porque não se submetiam a essa luta pela vida. Frankl dizia, as pessoas que amavam Frankl, que o tinham numa grande conta: como é que o senhor voltou então, doutor? Ele dizia: graças a uma série de felizes coincidências ou de milagres, cada um chame isso, no seu horizonte interpretativo, no seu horizonte hermenêutico. Frankl não foi como colega e, em vez de maldizer a sorte, disse ok, todos faleceram. Quando finalmente eles vão embora, um colega de Frankl
vai pisoteando a plantação de aveia, que estava ainda com os talos muito tenros. E aí, Frankel diz para o colega, cuidado a aveia. E o colega diz, o quê? Cuidado a aveia? Depois de tudo o que eu passei? Eles mataram a minha mulher e o meu filho? E tu vens dizer, cuidado com a plantação de aveia? Frankel diz que só aos poucos vai voltando aquela noção natural de justiça, aquela ideia consoante a qual a pessoa que sofreu injustiça não está autorizada a praticá-la. Muitas vezes eles sonharam com a libertação. Lá no campo de concentração, eles lembravam de coisas como sentar-se no sofá de sua sala e abrir a porta caso alguém batesse, caminhar pelas ruas de Viena, entrar e sair de uma loja, subir no bonde. As lembranças dessas coisas mais simples do cotidiano levavam os prisioneiros às lágrimas. Nós vivemos uma coisa semelhante, nós temos saudade de caminhar, de correr, de se aglomerar, de assistir futebol, de assistir um show, de correr na rua, de esbarrar nas pessoas, de abraçar as pessoas que a gente ama. Quando eles foram libertos, eles tinham uma certa vergonha de não estar sentindo nada. E eles não tinham coragem de dizer isso para os colegas. Tantas vezes desejaram estar livres daquele pesadelo que quando eles estão livres fica aquela sensação estranha. Até que eles partilham isso com os colegas e aí eles dizem isso para os colegas e aí eles se dão conta que os colegas também estão sentindo isso. Eles tinham vergonha de não sentir alegria. É um fenômeno da descompressão. O sujeito, ele mergulha tão fundo que ele não pode voltar abruptamente para a superfície. Ele precisa voltar aos poucos. E somente aos poucos vai ficando para trás a ideia daquele pesadelo. Durante o pesadelo vivido, o sujeito sonha com a libertação. Aos poucos, depois da libertação, aquele pesadelo vai ficando para trás. Efetivamente, a gente pode fazer uma analogia entre as situações. O choque de recepção, o dia a dia, o cotidiano do campo de concentração e depois a libertação. Paulatinamente, as coisas vão voltando ao normal e o pesadelo vai ficar como uma lembrança. Que esse momento sirva como uma oportunidade. Eu sou uma pessoa bastante otimista com relação à humanidade. Às vezes a gente fica cansado. Esses dias eu disse isso para um ex-aluno meu, que é policial, o Afonso. Eu disse, Afonso, às vezes a gente cansa. Às vezes a gente tem experiências com a humanidade que nos deixam um pouco desalentados. Mas eu sou, como Frankel, como meu mestre, eu sou um otimista inveterado. A partir dessa experiência horrível do campo de concentração, Frankel extrai
atrai uma concepção muito otimista e positiva do ser humano, como um ser capaz de buscar e de descobrir sentido na vida. Quer dizer, isso diz muito mais do ser humano e isso nos ajuda muito mais a interpretar o ser humano do que as chaves de Sigmund Freud e de Alfred Adler, respectivamente, a vontade de prazer e a vontade de poder. A teimosa vontade de que a vida faça sentido. Também em momentos que não são legais. Também em momentos de sofrimento humano. Aí nós somos chamados a, não podendo mudar a situação que nos circunda, diante do sofrimento inevitável, nós temos nas nossas mãos a possibilidade de mudarmos a nós mesmos. Eu desejo a todo mundo uma excelente noite e que este momento difícil nos sirva como uma oportunidade de crescimento. Um beijo grande.